exposição começa com o filme O Terceiro Milênio, numa projeção na escadaria da entrada. Alternam imagens do Terceiro Milênio e do Iracema. Vocês estão vendo aqui é o senador Evandro Carreira, que a gente filmou na sua campanha eleitoral em 1980 ao governo do estado do Amazonas e as suas profecias para o futuro da Amazônia. Daí o nome Terceiro Milênio. Agora a gente entra aqui. Começa com as minhas primeiras imagens da minha primeira viagem ao Amazonas, que eu fiz quando eu trabalhei como fotógrafo freelancer da revista Realidade. Foi uma matéria que começou em Belém do Pará. Estão vendo as fotos, minhas primeiras fotos de Belém do Pará, em 1968. E nós fomos para Paragominas, atrás de um tema que era o dinheiro falso na estrada Belém-Brasília, que vocês estão vendo aqui, na época era de terra, e que não aconteceu. E eu fiquei num posto de gasolina esperando o repórter e observando os choferes de caminhão e as prostitutas na beira da estrada, foi o que me inspirou para mais tarde fazer o filme Iracema. Aqui estou eu, quando a gente voltou de ônibus, é o ônibus Brasília-Belém, em Paragominas. Chegamos de avião que pousou na beira da estrada, o repórter vomitando aí depois de um voo bem turbulento. Aqui imagens do início da construção da Transamazônica. E entramos na primeira casinha com os meus primeiros trabalhos também no final dos anos 60, início dos anos 70, que eu fiz em Super 8. Aqui a gente vê uma aldeia Cinta Larga que na época não tinha sido contatada ainda. O piloto sobrevoou a aldeia e a gente vai ver depois os índios subindo no telhado da casa e tentando flechar o avião. Isso foi uma viagem para Aripuanã em 71. Eu fui com o repórter Karl Brugger da televisão alemã. Aqui temos algumas fotos tiradas da menina que fez o papel da Iracema, Edna de Cássia, na casa dela. Isso foi antes do filme, ela com os irmãos, a mãe dela no chão preparando os enfeites. Aqui ela em frente à casa dela, em Belém do Pará. Isso foi em 1973, 74. Vamos agora para outro ambiente, onde continua uma projeção em Super 8, aí já em Manaus, também no início dos anos 70, mas a câmera já com um olhar procurando as imagens que futuramente poderiam servir depois para o filme Iracema. Vamos para um outro ambiente. Nesse ambiente, vemos aqui algumas casas que eu fotografei da rua, olhando janela dentro, da cidade de Lábrea. Lábrea fica no final da Transamazônica, no estado do Amazonas, onde ela acaba. Aqui agora é um vídeo 8, que são gravações que eu fiz na pesquisa para o filme Tristes Trópicos, baseado no livro Tristes Trópicos do Lévi-Strauss. Chama-se A Propósito de Tristes Trópicos. Aqui estamos mostrando o livro e as fotos que o Lévi-Strauss fez para os índios, e eles se reconhecendo parentes aí. Então tem esse vídeo, essa janela com vídeo, e aqui um outro vídeo. No momento está passando A Igreja dos Oprimidos, filme que eu fiz com Helena Salem nos anos 80, e você pode ver o som com fones de ouvido. Aqui um outro ambiente. Essa coluna conta a história da Heidi Mosbacher, que era uma pesquisadora alemã que se retirou na floresta e começou a pesquisar o bicho preguiça. Aqui a gente vê ela com a Mona Lisa, que é a preguiça de estimação dela, e eu com a câmera do lado. Eu fiz vários documentários com ela, Globo Repórter, para a TV francesa, para a TV alemã, e um vídeo com ela, e as belas paisagens das Anavilhanas.
que é a região onde ela se refugiou numa cabana para estudar as preguiças. Ela já faleceu. Essa documentação é dos anos 80. Aqui a gente tem cenas do Iracema, da filmagem do Iracema. Aqui do Iracema sendo mostrado em Cannes durante a Semana da Crítica. Filmagem do Iracema, a equipe do Iracema em frente ao caminhão. A Iracema durante a filmagem. Eu filmando as cenas iniciais do Iracema com uma Beaulieu. Vamos para um outro ambiente. Continuam fotos que registraram as filmagens de Iracema. Final da filmagem, todo mundo contente, deixando a Transamazônica. A Iracema. O primeiro teste de filmagem com ela nas ruas de Belém. E aqui uma expedição ao Pico da Neblina, que a gente fez seguindo a história do livro O Mundo Perdido de Conan Doyle. Exaustos aqui na floresta, uma câmera vídeo 8 que a gente usou para o registro aqui, os índios Yanomamis assistindo às nossas filmagens. Um registro em vídeo 8 muito interessante do Padre Carlos, que na época estava numa base missionária dos salesianos lá em Maturacá. Mais registros aqui passando pelo a linha do Equador. Mais viagens da expedição do Pico da Neblina. E aqui um outro documentário que eu fiz para a televisão alemã, dos índios Zuruará no Alto Rio Purus, no estado do Amazonas. Miguel, que é um antropólogo que conviveu com eles, descreve a situação deles, e imagens já com a minha câmera digital. Uma tribo bastante isolada dos Zuruarás no estado do Amazonas. Aqui são índios Palmari, também no estado do Amazonas. Voltamos para um outro corredor, onde tem mais vídeos. Aqui é o filme Navegar a Amazônia, uma viagem que eu fiz com o Jorge Maltner, levando oficinas de música para os ribeirinhos no estado do Pará. Aqui é o documentário Jari, rodado em 79, sobre o projeto no Rio Jari, a grande fábrica de celulose que o Daniel Ludwig trouxe flutuando do Japão. E foi aí que eu conheci essa figura, o senador Evandro Carreira, com o qual acabamos fazendo depois do filme O Terceiro Milênio, ele como personagem principal. Aqui ele está no documentário Jari. Esse é um Globo Repórter, foi feito em 84, uma série de 2 chamado Amazonas, o Último Eldorado, e aqui a gente vê cenas da Transamazônica abandonada, né, depois da construção, com os índios Tenharins. Esse é um chofer de caminhão que estava tentando levar o seu caminhão pela Transamazônica. E aqui a gente chega nesse corredor, que desse lado tem as imagens do incêndio do Iracema, a floresta queimando, com 3 monitores que mostram esse grande incêndio. Desse lado, imagens do meu último filme, No Meio do Rio Entre as Árvores, que deu o nome à exposição. E aqui na saída, uma cortina, onde se projetam imagens do Navegar a Amazônia, a viagem que a gente fez com o Jorge Maltner, e o Jorge Maltner fica aí filosofando um pouco sobre o passado, o presente e o futuro da Amazônia. Desse ditado pragmático do
Pode ficar.